Quando você trabalhava na TV Jovem, ela era liderada pelo Pofechô. Chamado Luxemburgo, que todo mundo conhece. Você tem alguma história assim que você fale assim, pô, foi da hora ele ser meu chefe? Cara, não, é legal demais, porque muita gente não sabe, né? Mas o Vanderlei Luxemburgo é o dono da TV Jovem, que é a Record lá em Palmas. E assim, tudo aconteceu muito rápido. Um dia eu tava no estúdio pra entrar no ar e de repente eu vi uma movimentação da diretoria, viu? A diretora tava lá com o dono da televisão, que era uma outra pessoa que a gente conhecia e tal. E aí eu falei, cara, aquele ali é o Luxemburgo? Aí alguém falou, eu falei, o que o Luxemburgo tá fazendo aqui, cara? Será que ele vai dar uma entrevista, né? Sei lá. Aí ele foi embora. Aí ninguém sabia. Aí, tipo, isso aconteceu umas 3 vezes. Eu falei, tem alguma coisa aí. Aí deu uma conversada com a minha diretora e falou, existe uma possibilidade que ele compre a TV. E aí ele comprou. Só que é o seguinte, todo mundo, eu não sei qual que é a visão que vocês têm do Luxa, mas o Luxa é um cara linha dura, né? Principalmente com a imprensa. Ele não alisa ninguém, ele é linha dura e tal. E pessoalmente, cara, todo mundo é um personagem, porque o Luxemburgo é um cara super de boa, super tranquilo, e ele fala disso. Uma vez a gente estava almoçando e ele falou, Paulo, eu desenvolvi uma estratégia para lidar com a imprensa. Então, essa semana agora o Corinthians perdeu pro Atlético Mineiro e o cara perguntou pra ele, por que você não usou as 5 substituições? Ele falou, porque eu não quis. Acabou o assunto e vida que segue. Então, tipo assim, ele tem esse jeitão, ele tem esse jeitão, mas é um cara muito de boa, muito de boa. O Luxa, assim, ele tem um carinho com o meu trabalho. Eu acho legal isso, porque eu me lembro que o fato de eu estar hoje na Record Manaus passa também pelo Luxemburgo. Ele permitiu que eu estivesse lá, porque antes de o convite chegar até mim, a diretoria falou com o Luxemburgo e ele falou, bom, a proposta é boa profissionalmente para o Paulo, para ele crescer profissionalmente, então ele pode ir. E ele fala isso no ar, eu tenho exclusivo no meu Instagram. Ele dizendo, olha, o Paulo foi porque recebeu um convite. Então é um cara muito legal. Ele falou pra mim várias vezes assim, eu lembro, eu olho você passa coisa boa, você tem cara de coisa boa. Me lembro quando eu tava lá, que eu tava no Bragantino e eu queria chegar no Flamengo e ninguém botava fé que eu chegaria no Flamengo. E eu cheguei. Ele não só chegou no Flamengo, como ele chegou no Real Madrid, na seleção brasileira, chegou, né? Então ele é um cara muito de boa, muito generoso, assim. As pessoas têm essa visão dele, mas é uma figura, cara, assim, é muito legal, né, ter ele como chefe. E ele é um cara super acessível. Ele pode estar almoçando, ele pode estar fazendo o que for, ele vai parar. Se alguém pedir para tirar uma foto, ele vai tirar. E ele falou isso para mim um dia também, assim. Ele falou, o dia que você não estiver bem, que você não quiser tirar foto, não sai de casa. Não sai, porque essas pessoas não vão entender isso. É o momento delas com você. Talvez ela nunca mais vai te ver. E ele atende, então, assim, os almoços com ele... os assuntos são, assim, uma coisa é eu e o Lucas sentar pra conversar e o Lucas falar, pois é, Paulo, rapaz, o Fernando, meu amigo, jogava bola comigo, ele é assim, não, então, um dia eu tava conversando com o Pelé, aí o Pelé me disse, eu tava sentado com o Galvão, sabe, aí eu falei, sei como é que é. Imagino. Imagino, mas é legal demais, né, e é um cara, assim, que deu um up pra TV, sabe, tem um olhar diferenciado, acho que até que a imprensa ficou com uma... ficou no holofote ali, Palmas também durante um tempo, né? Ele tentou a política, não rolou, agora voltou pro Corinthians, mas eu acho legal, assim, é legal ter o Luxa como chefe ou como ex-chefe, né? Diferentão. E é diferente porque a gente está acostumado com o Luxemburgo dirigindo times, clubes esportivos, e também nunca me passou pela cabeça que ele teria interesse, de repente, em ter uma emissora de televisão. Não é? Porque, de certa forma, ele precisa viver aquilo também. Sim, né? Ele teve até programa lá. Ele fez o Rotas Tocantins, ele tem a proposta de um reality que é o Peladão também, para onde ele vai escolher talentos e tal. E eu me lembro, vocês falaram agora, eu me lembrei da primeira reunião que ele fez com a gente depois que ele comprou a TV. Ele juntou todo mundo no estúdio, né? Todo mundo assim em ciclo, tipo time, né? E ele, atenção, vou falar com vocês aqui numa pegada mais assim, né? Aí alguém ficou assim atrás dele e falou... Sai daí, rapaz, vai aqui pra frente aqui. Aí todo mundo falou assim. Aí ele falou, não, eu falo assim com o jogador, eu não gosto de ninguém lá atrás, não. Aí depois ele falou, gente, desculpa, tô acostumado a falar com o jogador. Então ele foi achando o tom, mas muito assim... bom. espontâneo, né? Espontâneo. Pô, e vocês eram jogadores ali. De certa forma, é o time dele. E é o seguinte, quando ele tá lá, ele entra no ar, assim, ele tá, se ele tiver você tá no ar e se ele tiver em Palmas, ele vai lá, chega e entra, sem microfone, entra. E aí o Luxemburgo tá aí, você tá aqui lendo a cabeça, então, milhares de pessoas, tudo bem, professor, traz o microfone aqui e tal, entendeu? É assim, ele é uma figura, gente boníssima, gente boníssima. Você sabe o que eu acho incrível, ô Paulo? Como você deve ter ficado quando viu o Luxemburgo pela primeira vez, ou quando você sentou pra almoçar com ele,
Porque assim, a gente trabalha em TV... É sobre o chegar lá também, né? É, Também. exatamente. E também o medo de pagar a conta, né? Fiquei com será que vai ter que dividir a primeira vez que eu fui almoçar com ele? Porque o Lucha, né? Ele tá acostumado com coisa boa. Eu falei, ih, rapaz. Mas não. Você lembra pagou. qual foi o prato que você pegou? Lembro. Eu teria pego uma salada não, só. Eu fui humilde. Eu olhei pra minha diretora dando sinal pra diretora. Tipo, pode? Pra ela falou, não, calma, tá tranquilo. Vai ser na faixa. E aí foi. Mas assim, é louco isso. Eu lembro assim, pô, cara, é o cara, né? O meu irmão, por exemplo, palmeirense, doente, né? Doente mesmo. E aí o Lucha, na época de ouro do Palmeiras, e depois, na época que o Luxemburgo comprou a TV, ele tava no Palmeiras. Assim, logo no começo. Essa última vez que ele passou pelo Palmeiras. Então era muito doido, surreal, né? Uma hora você tá assim, vendo o cara na TV. Eu tava falando isso agora, essa semana que eu tava vendo o jogo. Eu falando com a TT, minha esposa, falei, rapaz, é engraçado. Esse cara tem uma sala lá na TV, fica lá sentado na sala dele e tal.